Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 21 de setembro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para invalidar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Dos 11 ministros, 7 votaram para derrubar a tese que limitaria as demarcações de terras. Pelo marco temporal, povos originários apenas teriam as terras que já eram ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Os indígenas que estão reunidos em frente ao STF em Brasília nesta quinta-feira comemoram a derrubada do marco temporal. A organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou nesta quinta-feira que os jornalistas na Amazônia brasileira trabalham com um alvo nas costas e são vítimas de ameaças, pressões e agressões para evitar a cobertura dos problemas ambientais na região. Em seu primeiro relatório sobre os desafios jornalísticos na área, a RSF compila até 66 casos de ataques à liberdade de imprensa entre 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023, nos 9 estados da Amazônia brasileira. A ONG denuncia em um comunicado que aqueles que acumulam a terra e os recursos naturais procuram silenciar qualquer voz que denuncie abusos e violações dos direitos humanos e da legislação do meio ambiente. As dificuldades para a imprensa na região ficaram evidentes com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma terra indígena no oeste do estado do Amazonas, onde atuam narcotraficantes, garimpeiros ilegais e caçadores furtivos. A polícia atribuiu o crime a pescadores com supostas ligações com uma rede de tráfico de drogas. Os acusados confessaram que atiraram nas 2 vítimas, esquartejaram os corpos e os esconderam na floresta, onde foram encontrados 10 dias depois. Segundo a organização, dos 66 ataques registrados em 12 meses, 16 estão diretamente vinculados a reportagens sobre a indústria agrícola, exploração da mineração, os povos indígenas e violações dos direitos humanos. A ONG pede a adoção de políticas de prevenção e proteção dos profissionais da imprensa. O diretor da RSF para a América Latina, Arthur Romeu, afirmou que a defesa do jornalismo livre, plural, independente e local na Amazônia deve ser parte integrante das medidas para enfrentar a emergência climática. A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou mais uma morte por febre maculosa na cidade. Esse é o 7º óbito em decorrência da doença este ano. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A vítima é um homem de 40 anos de idade. A informação é que ele esteve às margens do Rio Capivari, córrego São Vicente, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, bairro localizado na região sul da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Esse homem começou a apresentar os primeiros sintomas em 28 de agosto e faleceu no último dia 2 de setembro. A febre maculosa é uma infecção transmitida pelo carrapato estrela infectado, normalmente em regiões de vegetação com a presença de cavalos e capivaras. Eu conversei com um especialista que traz mais informações sobre a doença, seus sintomas e prevenção. Acompanhe. A febre maculosa ela é uma doença causada pela picada do carrapato. É também conhecida como doença do carrapato. Ela é uma doença infecciosa, muitas vezes febril, aguda e de gravidade variável. É importante dizer que a transmissão através do carrapato deve ocorrer quando o carrapato permanecer na pele fixada por pelo menos 4 horas. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, mal-estar, muitas vezes dores musculares, dor nas articulações, náuseas, vômitos, em alguns casos. O tratamento é feito à base de antibióticos, tetraciclina ou clorafenicol,
não existe vacinas. Portanto, é importante que a pessoa se proteja contra a febre maculosa. Como a pessoa pode se proteger? Através de uso de roupas longas, com mangas compridas, calças compridas, de preferência de cor clara, para facilitar a identificação do contato com o carrapato no corpo. Nas áreas rurais, evitar deitar em gramas. As gramas devem ser aparadas para facilitar a identificação de carrapatos, o uso de carrapaticidas em animais, em gados, né? E observar qualquer sintoma ou qualquer caso na região, procurar o posto mais próximo ou hospital e de preferência, atendimento médico. Bem, nesses 9 meses de 2023 até setembro, o Brasil registrou 9 casos de febre maculosa, com 7 óbitos, mesmo número de mortes registrado em todo o ano passado. A Organização Mundial da Saúde alertou para um recente surto de botulismo na França. Pelo menos 10 casos foram registrados e uma morte foi confirmada. O botulismo é uma doença rara, mas grave e potencialmente mortal, causada pela bactéria Clostridium botulinum. Este micróbio produz esporos que produzem substâncias tóxicas, a toxina botulínica, para o nosso sistema nervoso, provocando um quadro de paralisia dos músculos com insuficiência respiratória e, eventualmente, a morte. A transmissão é feita através de uma bactéria que existe no solo e em meios aquáticos, resistente a temperaturas elevadas. O tipo de botulismo mais frequente é o alimentar, causado por ingestão de alimentos contaminados, sobretudo conservas de fabricação caseira e produtos de fumeiro. Segundo as autoridades de saúde francesas, o surto no país começou com sardinhas consumidas num restaurante em Bordeaux durante a semana de 4 a 10 de setembro. O presidente do Irã condenou a aproximação recente entre a Arábia Saudita e Israel. O Estado hebreu recentemente restabeleceu relações com 5 nações árabes. O líder islâmico concedeu uma entrevista coletiva no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Acreditamos que uma relação entre os países da região e o regime sionista seria uma punhalada nas costas do povo palestino e da resistência palestina. Israel conseguiu restabelecer as relações com 5 nações árabes, mas o reconhecimento por parte de Riad seria um prêmio simbólico e histórico, já que os 2 lugares mais sagrados do Islã ficam no país. Israel e a Arábia Saudita compartilham uma hostilidade mútua com o Irã, um estado clerical xiita e rival regional dos sauditas. O príncipe herdeiro do país árabe, Mohammed bin Salman, disse em uma entrevista ao canal americano Fox News que o país buscaria ter armas nucleares se o Irã também tiver. Teherã nega que busca ter armas nucleares, mas violou os limites acordados sobre o enriquecimento de urânio desde que os Estados Unidos deixaram um acordo nuclear. O rei Charles III da Inglaterra defendeu hoje um novo acordo internacional entre França e Reino Unido para enfrentar a emergência climática em um discurso sem precedentes no Senado francês. Recebido com aplausos de congressistas, o rei defendeu no discurso renovar a série de acordos que há 120 anos encerrou séculos de conflitos entre os 2 países. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre. Faço um compromisso de realizar tudo o que eu puder para fortalecer o relacionamento entre Reino Unido e a França. Hoje, convido que se juntem a mim nesses esforços. Juntos, nosso potencial é ilimitado. É por isso que devemos cuidar e nutrir a nossa entente cordial. Vamos renová-la para as futuras gerações. Proponho que também se torne um acordo para a sustentabilidade para responder de maneira mais efetiva à emergência global de clima e biodiversidade. Pour les générations futures, afin qu'elles deviennent, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité.
A etapa parisiense da visita de Estado vai terminar com uma despedida do presidente Emmanuel Macron no Palácio do Élysée, mas a viagem do monarca vai continuar na sexta-feira na cidade de Bordeaux, com uma agenda mais concentrada em questões ambientais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.